Louvado seja Deus. Se o mundo vos aborrece, está ali registrado em João 15, a partir do versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos orienta, nos aconselha, fala conosco, porque luz para os nossos pés é a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Palavra gloriosa, maravilhosa, que Jesus disse, a palavra de Jesus. Aqui não é um apóstolo falando, aqui não é um profeta falando, mesmo inspirado por Deus, mas é o próprio Jesus, que é Deus, é o próprio Deus falando. E ele começa dizendo: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Mas o que vem a ser esse mundo? O que vem a ser a palavra mundo? Essa palavra mundo, nós temos que voltar lá na época de Jesus, porque ele disse: sabei que primeiro do que a vós, o mundo aborreceu-me a mim. E quem que era o mundo que aborrecia a Jesus? Esse mundo que aborrecia a Jesus eram aqueles líderes religiosos daquela época, aqueles líderes religiosos que queriam só o dinheiro do povo, aqueles líderes religiosos que queriam só o dinheiro do povo, porque esses falsos líderes, esses líderes religiosos, chamados fariseus, eles não querem saber do povo, eles não querem saber das pessoas, querem tirar o dinheiro das pessoas, eles querem enganar as pessoas, porque eles são ladrões. Porque o Senhor Jesus disse para eles que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E é isso que eles fazem. Eles vêm para roubar o povo, roubar as pessoas. Esse é o mundo que foi contra Jesus. Esse foi o mundo que condenou Jesus. Aleluia. E o governo deste mundo também lavou as mãos. Ali o governo do mundo representado por Pôncio Pilatos, que era a política daquela época, e é também a política de hoje, porque hoje também existem essas pessoas que fazem parte desse mundo que aborrece Jesus. É as mesmas pessoas, os mesmos grupos, o grupo dos líderes religiosos e o grupo das
dos políticos que aborrece a Jesus. Os políticos lavam as mãos e os líderes religiosos arrancam o dinheiro do povo. Só querem saber de arrancar o dinheiro do povo. Não preocupa com o povo. Eles preocupam em tirar o dinheiro do povo. Esses aborrecem a Jesus, não aceita a palavra de Jesus. Louvado seja Deus. E aqui diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Aleluia. Então, se nós fôssemos desse mundo de enganadores, desse mundo de falsidade, de mentira, eles amariam a nós também. Porque se eu fosse aqui um pastor que estivesse aí prometendo dinheiro, prometendo uma vida boa, em troca de dízimo, em troca de oferta gorda aqui na igreja, eu estaria aí no meio desses pastores todos aí, ó, todos me queriam bem. E eu tinha dinheiro também para construir uma igreja grande. Se eu fosse um desses aí, que ficasse explorando o povo. Mas como eu não sou do meio deles, eles não gostam de nós. Eles não têm amizade conosco. E nós nem com eles também, porque nós não queremos amizade com ladrão. Nós não queremos amizade com pessoas que roubam o povo. Então, a palavra de Deus diz: se nós fosse do mundo, esse mundo aí, nós estávamos no meio deles e eles estavam aqui. Aliás, nós não estávamos nem aqui. Nós estávamos aí num templo grande. Nós já tínhamos ganhado até um terreno. Porque aí nós ia puxar saco dos políticos aí e eles iam dar um terreno para nós. Nós ia aplaudir as coisas erradas que eles fazem. Nós ia concordar com as coisas erradas que eles fazem, as roubalheiras que eles fazem. Aí eles iam dar um terreno, ou 2 ou 3, porque nós ia ter amizade com eles. Mas como nós não quer ter amizade com aqueles que roubam o povo, nós não quer aceitar coisa errada, nós não ganhamos. Mas nós também estamos interessados, não, que nós temos um terreno muito melhor lá no céu, preparado para nós. Quando eu falo que aqui a nossa sede é provisória, é porque a nossa sede da igreja é no céu. Nós temos uma sede. A sede da igreja é no céu. É o pastor, nosso pastor está lá no céu. Aqui é provisório. Aqui é passageiro. Aleluia. Mas nós não temos amizade com ele porque eles nos aborrecem. Porque eles não aceitam a palavra de Jesus que nós pregamos aqui. A palavra da honestidade, a palavra do amor ao próximo, a palavra do repartir o pão, eles não aceitam. Aleluia. A palavra da mentira, da politicagem, eles não aceitam. Eles querem isso, que nós não aceitamos. Por isso que nós somos aborrecidos deles, como Jesus era aborrecido deles. Porque eles achavam que Jesus ia estar com eles, que Jesus ia aprovar o que eles faziam, só porque eles andavam com a Bíblia debaixo do braço. Mas Jesus não aprovou o que eles faziam, porque eles eram mentirosos. Andavam com a Bíblia debaixo do braço, mas roubava o povo, mas enganava o povo, porque eram fariseus, e a palavra de Deus diz que eles eram amigos interessados no dinheiro, e Jesus pregava contra ou usar a religião para tirar dinheiro dos outros. Por isso que eles ficavam irritados com Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo
vos aborrece. Então, meus irmãos, nós saímos fora dessas falsas religiões porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos tirou desse mundo mentiroso, desse mundo maligno que eles usam as religiões para enganar o povo. O Senhor nos tirou, nos enganou. O Senhor, perdão, meus irmãos, o Senhor nos tirou dessa enganação. Eles nos queriam enganar, mas o Senhor nos livrou dessa enganação. Porque aqui todos sabem, aqui todos nós já passamos isso. Aqui, se nós não dessemos dinheiro nessas falsas igrejas, se nós não dessemos o nosso dinheiro para esses falsos pastores, nós não teríamos a convivência com eles quando, por um motivo de força maior, nós não tivemos condição de dar dinheiro para essas igrejas. Quando nós não podemos dar dinheiro para esses falsos pastores, nós fomos jogados de lado, nós fomos excluídos, nós fomos abandonados, porque eles não têm amor pelas almas, eles não têm amor pelas pessoas, o amor deles é só no dinheiro. Se você der o dinheiro na igreja, você é bem-vindo. Se você der o dinheiro na igreja, você é bem acolhido. Mas se você não der dinheiro na igreja, você é jogado fora. Se você não der o dinheiro na igreja, você é excluído. Porque são mentirosos, são víbora, são falsos pastores. Aleluia. E o Senhor nos tirou desse mundo, graças a Deus. Hoje nós somos livres, hoje nós somos libertos dessa raça de víbora. Nós estamos aqui em poucas pessoas, mas estamos alegres, porque aqui não tem ninguém para roubar o outro, aqui não tem ninguém para enganar o outro. Aleluia. Porque aqui nós estamos sendo doutrinados pela palavra de Jesus. Por isso o Senhor nos tirou desse mundo de enganação, nesse mundo de mentira, nesse mundo de falsidade que está aí reinando, que está aí agregando muitas pessoas. Aleluia. Porque já foi profetizado pelo próprio Senhor Jesus que nos últimos tempos se levantariam falsos pastores e falsos mestres que enganariam muitos. Então é o que está acontecendo. Muitos estão sendo enganados, não é pouco não, meus irmãos. São milhares e milhares de pessoas sendo enganados para deixar os seus dinheiros nessas igrejas, para fazer esses falsos pastores se enriquecer. Aleluia. Para fazer esses falsos pastores comprar fazenda, gado, com dinheiro da igreja, que Jesus nunca permitiu uma coisa dessa. Aleluia. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos tirou do meio dessa raça de víbora. Por isso que eles nos aborrecem. Aleluia. Por isso que eles olham para nós com olhos de ira, porque eles não gostam de ouvir essas palavras que eu falo aqui com toda a liberdade. Aleluia. Uma palavra dessa, se eu falasse dentro de uma igreja dessa, eles iam me pôr para fora. Talvez até aos empurrões, aos bofetões. Aleluia. Porque eles não aceitam a palavra de Jesus. Eles não aceitam a palavra do amor ao próximo. A palavra do repartir.